Sempre chega um momento dos nossos estudos em que a gente se pergunta, afinal de contas, o que é uma frase? A gente usa a palavra frase de maneira tão natural e com tanta frequência que a gente nem para se dar conta de qual é o conceito por trás de frase. Eu sou o professor David e estou aqui em mais um vídeo com você para poder te explicar o que é uma frase e quais os tipos de frase que existem. E você que está aí do outro lado vai me fazer um enorme favor. Olha, um favor enorme mesmo, tá? Não vai custar nada para você, mas vai fazer muita diferença para mim, vai me deixar muito feliz, que é deixar o seu like aí, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilha com alguém, compartilha com aquele amigo da escola, com aquele amigo que está estudando para o vestibular também, para o concurso, para que ele possa aprender junto comigo e a gente possa fazer o canal crescer e aí compartilhar mais e mais o nosso conhecimento aqui com vocês, tá? Eu queria começar contando para vocês que eu percebo que é muito comum quando as pessoas são perguntadas, são questionadas a respeito do que é uma frase, elas respondem dizendo que a frase é um conjunto de palavras. E isso está errado. Sim, a frase pode ser um conjunto de palavras, mas a frase também pode ser constituída por uma palavra só. Isso porque, gente, a frase é uma palavra ou uma sequência de palavras que, dentro de um determinado contexto, possui sentido completo. Ou seja, gente, para ser frase, precisa fazer sentido dentro de um determinado contexto. Frase é todo enunciado que tem sentido. E aí agora você consegue perceber por que a gente não pode dizer que frase é simplesmente um conjunto de palavras. Porque eu posso usar um conjunto de palavras, escrever um conjunto de palavras e mesmo assim esse conjunto de palavras não fazer o menor sentido para quem está escutando, para quem está lendo. Mas quando você usa apenas uma palavra, como por exemplo quando você grita fogo, isso tem sentido completo, isso, portanto, é frase, porque você comunicou para as pessoas que está tendo um incêndio ali. Ou quando, por exemplo, numa sala de aula, o professor diz silêncio. Veja que apenas com essa palavra ele consegue transmitir o seu pedido para as pessoas que estão ouvindo ele ali. Agora que todo mundo está sabendo o que é uma frase, um enunciado que tem sentido completo dentro de um contexto, vamos lembrar para vocês também que existem 4 tipos de frase. Na escrita, a gente tem algumas pontuações que vão ajudar a gente a entender quando uma frase termina e quais os tipos de frase que a gente tem. Essas 4 pontuações são o ponto, que é o ponto final, a interrogação, a exclamação e as reticências, aqueles 3 pontinhos. Uma coisa é certa, pessoal, no final de toda frase você vai encontrar uma dessas pontuações, ou o ponto, ou a exclamação, ou a interrogação, ou as reticências. As frases que terminam no ponto, elas são chamadas de frases declarativas. Então, toda vez que você vê um ponto no final de uma frase, você sabe que aquela é uma frase declarativa. Essas frases servem para a gente afirmar ou para a gente negar algumas coisas. Tipo, eu gosto de chocolate ou eu não gosto de chocolate. Deu para entender, né? As frases que terminam na exclamação são chamadas de frases exclamativas. São frases que servem para que a gente expresse nossas emoções, para que a gente diga as coisas com emoção e com veemência, sabe? Com força. Por exemplo, como eu gosto de chocolate. A gente tem também as frases imperativas. São aquelas frases que elas vão expressar uma ordem para alguém, ou elas vão expressar um pedido ou um conselho. Quando você pede alguma coisa para alguém. Eu vou dar um ótimo exemplo aqui para vocês, tá? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Percebeu? Eu estou fazendo um pedido para você. Isso é uma frase imperativa. E aí? Curtiu? Se inscreveu? Tá, beleza. Então vamos continuar, tá? As frases interrogativas são aquelas frases que a gente usa para fazer perguntas. É por isso que a gente tem no final das frases interrogativas uma interrogação. A pergunta é: você gosta de chocolate? Viu? No final da frase eu tenho que colocar uma interrogação. O interessante, pessoal, é que cada um desses tipos de frases são percebidas na escrita por causa da pontuação que elas têm, né? A interrogação, a exclamação, o ponto final. Mas na fala a gente não tem, obviamente, essas pontuações. Então, sabendo disso, o que é que faz com que a gente perceba os tipos de frases na fala? Na fala
é a entonação, é a melodia com a qual a gente pronuncia as frases que vai fazer com que o nosso interlocutor entenda se a gente está fazendo uma pergunta, se a gente está fazendo uma afirmação, se a gente está exclamando, ou seja, se a gente está expressando uma frase com emoção. Resumindo, na escrita a gente tem as pontuações e na fala a gente tem essas entonações particulares que vão determinar o tipo de frase que a gente tem. Na escrita, em geral, a gente vai ter o início dessas frases com letra maiúscula. É geralmente porque existem alguns escritos e até mesmo no seu dia a dia você pode até escrever frases lá no seu WhatsApp que você não inicia com letra maiúscula. Mas o correto, segundo a gramática, pessoal, é você iniciar todas as frases com letra maiúscula. Pelo amor de Deus, não vai escrever a redação do Enem iniciando as frases com letra minúscula não, tá? E essas frases que se iniciam com letra maiúscula são terminadas, são encerradas com a pontuação, que pode ser o ponto final, pode ser a exclamação ou pode ser a interrogação. Quase que eu esquecia. As reticências também são usadas para encerrar essas frases. Gente, vale lembrar também que essas frases são chamadas de frases nominais ou frases verbais. As frases nominais são aquelas que não possuem verbo. Quando você diz bom dia para alguém, por exemplo, é uma frase porque tem sentido completo, mas é uma frase que não possui verbo, por isso ela é chamada de frase nominal. A frase verbal, por sua vez, obviamente é aquela frase que possui verbo. Essas frases, as frases verbais com verbo, também são chamadas de oração. Eu troquei aqui de posição, né? É porque eu estava gravando, aí parou de gravar, então só para explicar para vocês. Mas vale a pena deixar o like nesse vídeo, tá? Deu trabalho para fazer, eu faço com muito prazer para você me deixar feliz aí deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal. Eu vejo vocês na próxima aula da gente aqui no YouTube. Tchauzinho!